Então, o pastor vendo aquelas pessoas saindo da cadeira de roda com aquela perna fininha e andando, gente que nunca andou, e ele maravilhado, e eles chorando, e o povo da igreja acostumado. É claro que ele diz que até o cinegrafista, o que vai com o fio, todo mundo falando em línguas, todo mundo assim, no espírito, mas não estavam assim extasiados com os milagres. Aí ele perguntou a uma pastora, falou: puxa, mas vocês estão vendo cego enxergando, e paralítico andando, e pessoas e tumores desaparecendo, perna crescendo, e a senhora não fica tão maravilhada? Que milagre que a senhora já viu, que houve assim, que mexeu muito com a senhora? Aí ela disse: ah, pastor, quando eu me lembro do que eu vi, eu me arrepio toda. Foi algo tão marcante, tão tremendo. Ela disse que chegou na conferência, um pai e uma mãe, trazendo a filhinha, 2 filhas, gêmeas siamesas. Gêmeos siameses têm 2 cabeças, tem os 4 braços, mas tem um tronco só, um abdômen só, e às vezes só 2 pernas. Ou às vezes tem a cabeça grudada uma na outra. E então a igreja entrou em oração, entrou em concordância, e o pastor pôs a mão na cabeça daquelas 2 meninas e começou a separar os corpos. Foi crescendo abdômen, perna. Ela disse: quando eu ouço isso eu arrepio. Irmãos, em Belo Horizonte nós temos uma igreja gideã que tem 6 casos de ressurreição. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Olha, você conta no dedo, na Bíblia, na época de Jesus, a menina, o jovem, o Lázaro, não é? A gente vai contando os casos de ressurreição. Só numa igreja, em Belo Horizonte, tem 6 casos, inclusive o pastor. Não dá para eu contar a história dele, que é uma história linda. Quem sabe um dia ele vem aqui testemunhar. Mas a igreja do fim, ela está se encontrando com a igreja do começo, porque o nosso tempo está acabando. Tudo está sendo preparado, e o que Deus está nos chamando é para fazer isso. Tudo que Ele fala, quando Ele fala da vinda dele, Ele diz: vigia, ora, vigia, ora, vigia. Isso está se cumprindo. E a adoração 24 horas, algo tremendo. Eu vou pedir o Paulo para vir aqui e falar um pouquinho da adoração, que também é um cumprimento profético do que está, você abre sua Bíblia, está em Amós capítulo 9, versículo 11 e o 12. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de falar um pouquinho sobre a adoração, é bem rápido, é 20 minutos. Mas antes disso, eu quero dar um toque em você, uma lembrança. Você não é apenas cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. Você está aqui na terra de passagem, só aguardando a hora de ser arrebatado à sua verdadeira pátria. Por que você é cidadão dos céus? Porque um dia você teve a coragem de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É a história daquele jovem que entrou numa igreja evangélica durante um culto e interrompeu o pastor. Ele chegou embriagado com um copo na mão, e ele interrompeu o pastor e disse assim: ô pastor, será que o seu Deus tem poder para consertar a minha vida? E pegando aquele copo, jogou no chão, ele se quebrou em vários pedaços, e aquele jovem disse assim: a minha vida está assim, toda quebrada. A minha vida e a sua vida também era toda quebrada. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cada um de nós se desviou pelos seus caminhos de pecado, caminhos de morte. Aquele pastor olhou para o jovem e falou assim para ele: não, o meu Deus não tem poder para consertar a sua vida. Ele não conserta a vida de ninguém.
e foi lá, pegou outro copo e deu para ele igual aquele e disse assim: o meu Deus te dá uma vida nova, escreve a partir de agora a sua nova história. E o meu Deus te diz mais ainda: e de seus pecados não me lembrarei mais, eu jogo os seus pecados no mar do esquecimento. Assim era a minha vida, assim era a sua vida. É muito importante você lembrar disto, que você tem uma nova identidade. Você agora é cidadão dos céus, você agora é filho de Deus, você agora é luz no mundo, você agora é sal na terra. Amém, glória a Deus. Deus nos fala de vários modos, através de meios naturais. Ele está diariamente nos falando. É uma bênção material, é um trabalho que você consegue, é uma criança que nasce, é uma enfermidade que é curada. Deus está nos abençoando, falando de vários modos, mas Ele nos fala também de modo sobrenatural, através de uma visão, através de uma revelação, através de uma profecia, através de, sobretudo, Ele nos fala através da sua palavra. Qualquer que seja a sua dificuldade que você está passando, vê na palavra dele o que Deus fala para você a respeito daquele assunto difícil que você está atravessando. Muitas vezes você está orando, você está lendo a palavra, você vem à igreja, você está buscando a Deus, mas a sua dificuldade continua, a ponto de você pensar assim: mas Deus está muito longe, mas Deus não me escuta não, Deus não me responde não, eu tenho feito tanto e Ele não me resolve o meu problema. Quando isso acontece, você tem que entender uma coisa: a palavra de Deus contém vários tipos de armas que a gente deve usar na hora certa. Há momentos que só a oração você fica em dificuldade. Você tem que orar e tem que jejuar. Quem falou isso foi Jesus. Ele falou assim: essa caça de demônio só se expulsa com jejum e oração. Então não basta às vezes você só orar, põe em prática o jejum. Foi esse ministério que Deus trouxe para nós, a igreja. Amém? Mas tem hora que você tem que usar uma arma que chama fé. Um dia Jesus falou comigo em sonho. A palavra diz assim: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Reservou para nós um jeito de falar, sonho. Então nesse sonho Jesus apareceu para mim, e ele saiu do meio de muita gente e veio encontrar comigo. E ele chegou perto de mim, olhou para mim e disse assim: eu vou te deixar. Eu assustei, lógico. Aí eu olhei para ele e disse assim: se o Senhor me deixar, para onde que eu vou e o que eu vou fazer? Ele tornou-me olhar e disse assim: isto que eu queria te ouvir, eu vou te abençoar. Irmãos, muitas vezes você está em dificuldade, desempregado, sem dinheiro, passando luta, família e doença, e você não sabe o que faz. É esse momento, parece que Jesus está falando para você assim: eu vou te deixar. O que Ele está querendo ouvir de mim e de você é a sua resposta, se Ele é importante para você ou não. Se Ele é mais importante para você do que a comida, do que a saúde, do que a vida, do que a morte, do que os prazeres. Se Ele é mais importante para você, se Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida ou não. Deus não quer meio termo. Ele não quer meio termo. Ele quer sim ou Ele quer não. É sim ou não.
E como você nasceu de novo, Ele está esperando essa dificuldade sua. Ele quer ver se Ele é importante, igual eu disse. Se o Senhor me deixar, para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Ele viu que Ele era tudo para mim. Ele quer ver se Ele é tudo para você. Amém, glória a Deus. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na bonança, na tempestade, na vida, na morte, você diz assim: eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para me guardar nesse momento. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus me diz que o meu choro vai durar só essa noite, a alegria vem pela manhã, a minha vida vai surgir. Ele está